Ele nunca perdeu uma guerra, nunca fugiu de uma batalha e nunca aceitou a derrota como opção. Durante anos, suas decisões moldaram o Brasil. Ele esmagou revoltas, uniu um império e venceu o maior conflito da história da América do Sul. E por tudo isso, ele recebeu um título que nenhum outro brasileiro jamais teve. Ele se tornou um duque. Este é o homem que reconstruiu um país à força. Mas será que sua história foi de glória ou de imposição? Hoje, você vai descobrir quem foi o verdadeiro Duque de Caxias. Se você gosta de histórias reais como essa, já deixa o like e me segue, porque essa história vai te surpreender. Antes de ser chamado de Duque, antes de ser um nome gravado nos livros de história, ele era apenas um menino. Mas não um menino qualquer. Ele nasceu para a guerra. Luiz Alves de Lima e Silva nasceu em 1803, em uma família de militares. Seu destino foi selado no momento em que veio ao mundo. Aos 5 anos, já brincava de guerra. Aos 8, observava as estratégias do pai. Aos 15, entrou para a academia militar. Ele cresceu nos campos de batalha, viu sangue, sentiu medo, mas nunca recuou. Diferente de muitos da sua geração, Caxias não era um militar de gabinete. Ele lutava na linha de frente. E foi assim que ele começou sua jornada. Mas isso era apenas o começo. O Brasil havia conquistado sua independência, mas estava longe de estar unido. Rebeliões explodiam em várias províncias. O jovem império precisava de um comandante capaz de restaurar a ordem. Mas para ser chamado, era preciso se destacar. Enquanto muitos oficiais confiavam apenas em disciplina rígida e força bruta, Caxias se destacava por algo diferente. Ele entendia a guerra como um jogo de estratégia. Ele não apenas obedecia ordens, ele as aperfeiçoava. Foi na Guerra da Cisplatina que ele mostrou seu verdadeiro valor. Enquanto muitos viam um jovem oficial, o campo de batalha revelou um estrategista nato. Não era só sobre vencer batalhas, era sobre como ele vencia. Caxias preservava soldados, evitava confrontos desnecessários e usava inteligência tática para obter vantagem. Seus superiores notaram isso rapidamente. E então veio a crise. Com a abdicação de Dom Pedro I, o império ficou fragilizado. Revoltas surgiram por todo o território. E era preciso alguém capaz de restaurar o controle. Foi então que ele foi chamado. O Brasil recém-independente era uma bomba relógio. Rebeliões explodiam por todos os lados. O império corria o risco de desmoronar. E foi nesse cenário que um nome surgiu como a última esperança. O governo sabia que precisava de alguém para restaurar a ordem, mas não bastava ser um bom soldado. Era necessário um estrategista, um líder capaz de vencer batalhas e ao mesmo tempo trazer os rebeldes de volta ao império. A primeira grande missão de Caxias foi acabar com a Balaiada, uma revolta popular no Maranhão. Por 3 anos o governo tentou controlar a região, mas sem sucesso. Caxias assumiu o comando e tudo mudou. Caxias sabia que vencer não era só matar e destruir. Ele ofereceu anistia aos revoltosos que se rendessem. Muitos aceitaram. Outros, porém, continuaram lutando e foram derrotados. A Balaiada chega ao fim. O Maranhão estava pacificado. Sua segunda missão: a Revolução Farroupilha. A Guerra dos Farrapos já durava 10 anos. Caxias foi chamado para acabar com o conflito mais longo da história do Brasil. Os farrapos eram um exército organizado comandado por líderes experientes. A maioria dos generais imperiais falhou contra eles. Mas Caxias não veio apenas para lutar, ele veio para vencer. O que Caxias fez foi genial. Em vez de destruir completamente os farrapos, ele os convenceu a se render. Negociou cargos no exército imperial, deu anistia aos rebeldes e garantiu que eles voltassem para o Brasil sem mais derramamento de sangue. Caxias não foi apenas um vencedor de batalhas, ele foi um pacificador. Ele sabia que um país não se mantém pela força, mas pela política, pela negociação e pela capacidade de transformar inimigos em aliados. Depois dessas vitórias, ninguém mais duvidava. Caxias não era apenas um militar. Ele era um símbolo do império. Mas o maior desafio de sua vida ainda estava por vir. O Brasil já havia passado por muitas guerras. Mas nada se comparava ao que estava por vir. A Guerra do Paraguai não foi apenas um conflito,
foi um massacre, um dos maiores da história da América Latina. Se você acha que essas batalhas foram impressionantes,